partir de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, amigos do programa Restaurando Vidas. Mais uma vez é um prazer estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Nesta ocasião, nós desenvolveremos junto com você o tema dos 10 mandamentos. A Palavra de Deus nos convida sempre à boa reflexão. E nessa ocasião, a reflexão que nós gostaríamos de propor é: uma vez que eu sou crente, cristão, qual o papel da lei na minha vida? Agora que eu fui alcançado pela graça de Deus, que sou salvo pela fé em Cristo, como eu me relaciono com a lei de Deus? E para podermos responder essas perguntas, nós gostaríamos de pronto já de ler junto com você o texto que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e versículo 2. A palavra do Senhor nos diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que nós encontramos nesse trecho da Escritura necessariamente é os termos da aliança que Deus estava estabelecendo com Moisés. O povo de Deus havia sido liberto do cativeiro egípcio e eles estavam agora diante de uma nova e grande realidade. O Deus que havia liberto o povo do cativeiro está estabelecendo aliança com este povo. E no estabelecimento desta aliança, Deus deixa claro quais são os parâmetros, quais são as formas que este povo deveria viver e servi-lo. O que nós encontramos nos 10 mandamentos nada mais é do que, de fato, a revelação daquilo que Deus espera de nós. A forma como nós devemos adorá-lo, a maneira como nós devemos servi-lo e, mais do que isso, como nós devemos nos relacionar também com o nosso semelhante. Portanto, os 10 mandamentos têm toda a importância e aplicação ao nosso tempo. Por isso, a importância de nós estudarmos mais esse trecho da Palavra de Deus. Nós vamos inicialmente estudar fazendo aqui uma citação do reformador Martinho Lutero. Ele diz: qualquer pessoa que conhece os 10 mandamentos conhece perfeitamente a Escritura. Os 10 mandamentos, de fato, revelam quem é Deus. Revela também o que Deus espera de nós. E, subsidiariamente, os 10 mandamentos acabam revelando quem nós somos. E quando nós pensamos sobre esse caráter revelacional dos 10 mandamentos, ou aquilo que esses mandamentos nos apresentam, nos informam, nós podemos então pontuar alguns aspectos que são extremamente importantes para a compreensão da matéria. O primeiro ponto: o Deus que nós servimos é um Deus libertador e pessoal. O Deus que está aqui estabelecendo os parâmetros da sua lei, o Deus que está mostrando quais seriam as considerações da sua aliança, foi o Deus que havia liberto o povo do cativeiro egípcio. De semelhante modo, nós que somos cristãos fomos um dia libertos do cativeiro do pecado. Nós de fato somos um povo que foi envolvido pela pessoalidade deste Deus, quando Ele entrega o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. E a partir disso também nós podemos descobrir que esses mandamentos que foram entregues ao povo de Deus no passado, hoje precisam ser a semelhança do passado, vividos, obedecidos, guardados por nós, e isso em atitude de gratidão. Para que nós então desenvolvamos o nosso conhecimento nessa matéria, deixe-me continuar pontuando algumas coisas mais que esse texto, ou que os 10 mandamentos, ou que toda a lei de Deus nos revela. Além de dizermos que Deus de fato é um Deus pessoal e libertador, nós podemos dizer que nos 10 mandamentos nós encontramos o amor, nós encontramos dever, nós encontramos liberdade, bem como proibições que foram estabelecidas da parte do próprio Deus. Nós podemos dizer
que a verdade divina, absoluta, que pode gerar uma vida organizada à luz da revelação de Deus, nós encontramos nesta lei. Nós podemos estabelecer que, de fato, a lei de Deus representa os pilares permanentes, válidos para uma vida do cristão, seja ontem, seja hoje. Nós não podemos, de forma nenhuma, nos abster, nos esquecer ou deixar de guardar esses mandamentos em nosso coração. E mais do que isso, a lei eterna de Deus é a lei que transcende culturas e épocas. Da mesma forma como essa lei foi entregue ao povo que estava sendo recém-liberto do cativeiro egípcio, a lei de Deus continua sendo entregue a nós hoje para que nós possamos vivê-la e observá-la. Nós estamos conscientes desse Deus libertador, desse Deus pessoal, desse Deus que deseja ter relacionamento conosco. E nós descobrimos que a forma como esse Deus pessoal e libertador deseja ter relacionamento conosco também é através da sua lei. Nós estamos, de fato, convictos de que a verdadeira liberdade é caminhar segundo a vontade de Deus. E eu te pergunto, onde encontraremos a vontade de Deus revelada, a não ser na sua lei? Não se pode, de forma nenhuma, viver uma vida livre sem que estejamos em obediência às ordenanças da palavra de Deus. A verdadeira liberdade consiste em não mais fazer a vontade do diabo ou nem mesmo satisfazer os desejos da nossa carne pecaminosa. Nós podemos dizer que a motivação da parte de Deus por trás de cada mandamento sempre foi e sempre será o amor que Ele tem para com a sua obra criada. Diante disso, então, continuando as nossas exposições, nós gostaríamos de mostrar para você de que, de fato, o amor de Deus, a ação de Deus esteve presente na Escritura desde o começo e continua perpetuando o seu amor e a sua graça sobre nós nos nossos dias. A lei de Deus também pode ser encarada como a graça de Deus pelo seu povo. E na lei de Deus nós vamos encontrar uma definição pedagógica extremamente clara. Nós temos uma parte, especificamente do verso 3 até o versículo 11, onde é tratado a respeito dos nossos deveres para com Deus. E nós temos da parte do versículo 12 até o versículo 17, onde nós temos os deveres para com o próximo. O mais interessante que isso é que nós vamos encontrar parâmetros na Escritura, já no Novo Testamento, onde aponta mais uma vez que a lei de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, é uma fonte inesgotável de liberdade para aqueles que outrora estavam escravizados. Se não, vejamos, João, capítulo 8, versículo 32 ao 34, o Evangelho já nos dizia: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive o pecado é escravo do pecado. O Senhor Jesus, nessa ocasião, está afirmando categoricamente para os seus discípulos que a sua verdade, a verdade da lei de Deus que ele pregava, era uma verdade libertadora. E que aqueles que estavam presos às tradições ou à religiosidade, esses não seriam livres verdadeiramente, a não ser quando tomassem conhecimento, quando tomassem ciência da sua revelação. E aí cabe a nós algumas considerações importantes. Nós não poderemos ser livres sem assumir responsabilidades com a lei de Deus. Na relação com o seu povo, Deus estabelecerá sempre permissões e também proibições. E podemos ainda afirmar categoricamente que quando nós dizemos não ao que é errado, nós dizemos sim para Deus. Porque, de fato, a liberdade é a capacidade de dizer não ao mal e de obedecer de coração o que Deus nos manda. O Salmo 1, versículo 1 já nos diz: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu queria convidar você a pensar hipoteticamente em uma situação. O seu filho decide casar-se, assumir responsabilidade em relação a uma família. A pergunta que eu faço é: quando alguém toma uma decisão como esta, é possível assumir esta condição sem assumir também a responsabilidade, a incumbência de trabalhar, de administrar as finanças do novo lar, de cuidar da sua esposa e, consequentemente, dos seus filhos? É claro que não. Quando nós observamos isso, nós vamos descobrir que não há contradição entre o amor e o dever. Pelo contrário, deveres são assumidos por quem ama. E uma vez que nós fomos então alcançados pela vontade, pela verdade e pelo Evangelho de Cristo, nós precisamos também nos comprometer, nos responsabilizar de viver de acordo com a lei de Deus. Esta é uma verdade absoluta. Existem sim coisas, existem atitudes, posturas, pensamentos, comportamentos que agradam a Deus e fazem do cristão alguém livre. Existem outras que desagradam e nos tornam mais escravizados, quando nós não atentamos para essas, para de alguma forma abandoná-las. A palavra de Deus deixa claro que existe o certo e o errado, que existe o verdadeiro e o falso, e que a verdadeira felicidade consiste em alinhar-se com a verdade tal qual descrita por Deus em sua palavra. Ao contrário do que nós pensamos, quando nós contrariamos, quando nós não vivemos de acordo com essa verdade absoluta de Deus, nós podemos sim entrar num caminho de frustração e amargura. Não existe contrariedade em seguir de acordo com o conselho da palavra de Deus. Pelo contrário, todos que seguem de acordo com o seu conselho serão bem-sucedidos, prosperarão no que intentarem realizar, de acordo, é claro, com a vontade de Deus. Quando nós pensamos na lei de Deus, nós nos lembramos de imediato também do Salmo 19, versículo 7 e versículo 9, quando ele nos diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. A lei de Deus, de fato, é quem pode trazer saúde à nossa alma, à nossa vida, nos dar condições de vivermos uma vida organizada. Podemos dizer também que os 10 mandamentos, na sua estrutura, na maneira como ele se conduz, da forma como ele apresenta, ele pode sim organizar a vida do cristão. Nós somos salvos em Cristo, mas precisamos ter a nossa vida balizada, organizada, de acordo com a lei de Deus. E a lei de Deus, na sua intenção de organizar a nossa vida, ela traz para nós um senso de prioridade, uma escala de prioridades. Deixa claro que o nosso primeiro dever para com Deus e que o nosso segundo dever, já imediatamente após este, é o dever para com o próximo. Deus e o próximo são as coisas fundamentais, são as coisas prioritárias que nós precisamos contemplar na nossa vida à luz da palavra de Deus. Viver voltado para um próprio umbigo, egoisticamente, tentando fazer a sua própria vontade, isso a curto, médio e longo prazo será uma fonte inesgotável de infelicidade e descontentamento. E por que não dizer, também durante toda a eternidade. Mas podemos dizer de fato e continuar afirmando que a lei de Deus consiste em pilares permanentes. Para nós hoje, os 10 mandamentos, assim como todas as demais partes da Escritura, toda a Escritura que foi inspirada por Deus, continua sendo útil, continua sendo necessária, porque nos ensina a como viver de tal forma que agrada o coração do nosso Deus, do nosso Salvador. É válida para os crentes ontem
e para nós crentes hoje. Nós não poderemos desprezar a lei de Deus. Se você notar bem, ainda nos Evangelhos, Mateus capítulo 5, verso 17 ao 19, o próprio Jesus valoriza a lei de Deus e deixa claro de que essa lei deveria ser considerada, deveria ser observada por nós. Ele mesmo diz que não veio para outra coisa senão para cumprir esta lei. E quando ele cumpre a lei, ele cumpre a exigência de justiça que era necessário diante de Deus. E através dos méritos de Cristo, nós obtemos salvação, nós obtemos perdão dos nossos pecados. Mateus 7, 17 a 19 nos diz o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Nós gostaríamos então de encerrar o nosso programa por aqui nesta ocasião. Como vocês viram, nós estaremos estudando a lei de Deus, os 10 mandamentos. Esperamos que esses mandamentos tenham devida importância, significado na sua vida. Nós assim oramos para que Deus o abençoe em nome de Jesus. Oremos nesse instante. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, pela oportunidade de estarmos juntos. E pedimos a Ti, ó Deus, que abençoe a vida desses meus queridos que estão em casa assistindo o programa nesse instante, para que a lei de Deus possa encontrar lugar e importância nos seus corações. Nós assim oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras.